Então, vamos para o segundo vídeo, que são, na verdade, dois assuntos menores, né? Então nós vamos fazer o seguinte, atenção, eu já falei no outro, vou falar nesse também, tá? Essas atividades que eu vou dar hoje são as últimas atividades avaliativas, tá? Então vocês vão fazer aí a de memória, vão fazer essa aqui de I/O, tá? E aí eu vou ainda passar um vídeo sobre disco e vou dar uma atividade. Aquela atividade é só para valer presença, tá bem? Então nota mesmo é essas duas que eu vou dar hoje ali, se vocês puderem me entregar aí até dia 18. Opa, isso não sei. Até dia 18 eu fico muito agradecido, tá? Senão nós vamos conversando e tal, né? Mas dia 18 eu acho que é um prazo muito bom, são duas atividades pequenas. Gerenciamento de I/O, de entrada e saída, o input, output, tá? Então, assim, ó, como é que funciona qualquer dispositivo que não seja memória e processador? Todos os demais dispositivos do computador são periféricos. Ah, professor, mas um SSD é periférico? É um periférico. Ah, professor, mas placa de som é um periférico? Não, professor, placa de som hoje ela vem on-board, vem embarcada na placa-mãe. Não importa, não é processador, não é memória, então é periférico, tá? Até algumas coisas que a gente não imagina que sejam periféricos são, tá? Tipo porta USB, essas coisas são periféricas ao processador e à memória, tá? Agora, é claro que num conceito, por exemplo, numa loja de informática, onde você está trabalhando com o consumidor final, muitas vezes ele entende como periférico aquilo que está fora do gabinete ou fora do desktop dele. Então ele vai chamar o notebook e os periféricos, como por exemplo a impressora, como por exemplo o monitor extra, né? Aí eles vão chamar isso de periférico, aquilo que está periférico ao computador central, tá? Então é um conceito que a gente entende, que a gente responde adequadamente, que a gente quer vender, né? Mas do ponto de vista científico, não, tá? Do ponto de vista científico, o periférico é tudo que está... na verdade, assim, ó, os barramentos também não são periféricos, tá? Mas, assim, em linhas gerais, tudo aquilo que não é o processador, memória e, vamos incluir então os barramentos, tudo isso é periférico, tá? Ah, a placa Wi-Fi é periférico? Ah, mas ela está dentro do meu notebook, eu não consigo olhar para ela sem eu desparafusar nem nada e tal. Sim, mas é um periférico. E é assim que nós vamos entender. Pois bem, todos os periféricos, eles têm um pouquinho de memória RAM. Achei o termo, tá procurando. Um pouquinho de memória RAM, certo? Memória RAM igual a memória RAM principal, aqueles pentezinho que a gente instala no placa-mãe? Sim, igualzinho. Essa pequena quantidade de memória RAM, ela varia dependendo da função do periférico. Então, por exemplo, você pega lá um HD. Um HD tem normalmente 32 MB de buffer, tá? Que é essa memória RAM que eu estou falando que todo periférico tem. Mas que isso não é preciso. Geralmente isso já comporta a vazão dele. Um teclado, geralmente ele tem lá 1 ou 2 KB de buffer. Porque não precisa mais que isso. É só para armazenar caso se digite coisas e o computador esteja processando ainda e tal. Não precisa de muito, tá? Agora vamos a um outro periférico extremamente oposto. Uma placa de vídeo gamer, uma placa de vídeo 3D super preparada para jogos. Essa placa de vídeo é normal ter 256 MB de buffer. É normal ter 512 MB de buffer. É relativamente normal
essa placa de vídeo ter 1 GB de buffer, tá? As mais top. Daqui a uns dias vai achar alguma com 2 GB, com coisa assim, tá? Puxa, mas isso já é comparável à quantidade de memória RAM principal. Sim, porque hoje em dia o GPU, lá, o processador gráfico, exige bastante vazão de dados, tanto assim que eles são ligados em slots PCI Express múltiplos, né? Então, você liga a placa de vídeo muitas vezes num slot PCI Express 16x, ou seja, 16 slots PCI Express, um do ladinho do outro, no mesmo barramento, né? Então é um plastiquinho só, né? E lá dentro tem lá os araminhos lá de um PCI Express, aí 1 centímetrozinho para frente de outro, 1 centímetrozinho para frente do outro, 16, né? Ou às vezes até tem placas de vídeo duplas, que você liga em 2 barramentos PCI Express 16, então você liga em PCI Express 32x, né? Porque eu tenho que mandar muitos dados para o buffer da placa de vídeo, para o GPU processar e ele produzir a imagem ou ele fazer a atividade lá de direct computing lá e tal, que vocês provavelmente viram muita coisa com o Manassés, né? Porque eles fizeram um negócio de inteligência artificial com ele. Pois bem, então todo o dispositivo, tá? Além da a memória principal fica lá no lugar da memória principal, e todo o dispositivo tem um buffer, placa de rede, placa de vídeo, placa de som, HD, teclado, drive DVD, o que vocês imaginar de periférico aí, impressora, o que passar na cabeça de vocês tem buffer. Como é que eu escrevo nesse buffer? Eu escrevo nesse buffer exatamente da mesma maneira que eu escrevo na memória RAM principal. A diferença é que o buffer ele está numa certa faixa de endereço. Então, eu quero escrever na placa de rede, ou eu quero ler na placa de rede. Eu falo muito escrever, mas esses dispositivos são de mão dupla, eles escrevem e eles leem, né? Bom, então eu pego lá a faixa de endereços que está a minha placa de rede e eu escrevo naqueles endereços. Salve nesses quadros de memória com esse offset aqui, tal informação. E o meu MMU vai perceber que isso aqui não está na memória principal, e sim num buffer qualquer, vai salvar naquele buffer. O que acontece é o seguinte, dependendo do processador, o comando de escrever no buffer é o mesmo comando de escrever na memória. Então você pega, por exemplo, um PIC, um processador que é assim, um microcontrolador, né? É o mesmo comando. A diferença está só no endereçamento. Alguns processadores, como por exemplo o processador de PC, tá? O processador do PC, ou do PowerPC, o pessoal criou um assembly de segurança, que é o seguinte, para ter certeza que você não vai escrever coisa na memória RAM em buffer, nem coisa de buffer na memória RAM, eles fizeram o seguinte, a partir de tal endereço, eu só aceito o comando output para escrever e input para ler, tá? Que é a área de buffer. Então, na área de buffer, então, por exemplo, num PC, o comando em assembly para escrever no buffer é output, e o comando para ler do buffer é input, tá? E se o endereço for mais baixo, o comando para escrever é write e o comando para ler é read, tá? Então, isso, mas veja bem, a função, o que o hardware vai fazer é exatamente a mesma coisa, tá? Ele vai ler e escrever numa memória RAM, assim como aqui, tá? Aí tem a memória virtual, que é depois do buffer, daí nós já vimos na outra conversa, certo? Agora vem o seguinte, qual é o tamanho de lote de coisas que eu devo escrever por vez num dispositivo? Ou qual é o tamanho do lote de dados que eu devo ler por vez de um dispositivo? Veja que essa informação ela é importante. Porque, por exemplo, se eu disser, não, você escreva de 5 em 5 mega e pronto, para todos os dispositivos periféricos do PC.
Aí eu pego o meu mouse e começo a mexer só quando tiver 5 MB de informação de mudança de posição do ponteiro e cliques, é que ele vai mandar aquela informação para dentro do computador, daí vai virar uma loucuragem no mouse ali, você não vai conseguir usar. Então, por exemplo, na situação do mouse, eu tenho que dizer, ó, você vai ler e escrever de tantos em tantos bytes, certo? Então vai ser byte a byte, ó. Então você vai, toda vez que você lê 4 bytes, você manda para o computador, toda vez que você lê 4 bytes, manda para o computador e assim por diante, certo? Agora, se for de 4 em 4 bytes e eu for transferir dados de um HD para o outro, vou clonar um disco, já pensou o tempo que ia levar? Aí não, né, velho? O buffer é 32 MB, então ele faz o seguinte, cara, 30 MB, você dá uma conferida, faz pede de novo, mas vai fazendo de blocos de 30 em 30 MB, por exemplo. Então a transferência ela pode ser byte a byte ou por cluster, depende do livro você vai encontrar. Cluster, depende do livro, você vai encontrar bloco. Bloco em inglês é cluster. Cluster se fala como? Vamos ver? Tradutor. Tradutor. Cluster. Grupo. Cluster. Cluster. Então, como é que é? Cluster. 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 Certo? Que é um grupo de dados. Então, aí acontece o quê? Quando eu tenho um HD para o outro, coisa assim, a transferência de dados para de fazer checagem de byte a byte e passa a fazer de cluster em cluster, certo? Então o cara tantos mega, dá uma verificada se está tudo ok e tal aí, ok? Então é essa a segunda abordagem que eu tenho de transferência de dados, tá? E depois eu tenho o isotrópico, que o isotrópico eu escrevi isotrópico aqui, é isotrônico. O que será que é isotrópico? Isotrópico deve ser alguma coisa de remédio, né? Isotrônico, tá? O isotrônico, a transferência é bit a bit. Então, é raro os dispositivos isotrônicos. Geralmente são dispositivos que você não tem no universo do computador pessoal. Então você tem, por exemplo, no controlador lógico programável, o CLP, que fica na indústria, tá? Lá você tem uma transferência isotrônica, tá? Nas redes industriais lá, que você encontra transferências isotrônicas, né? Em CLP e tal, onde um bit, ou seja, mudou de 0 para 1, de 1 para 0, eu já tenho que enviar essa informação para o seu destino, porque isso é importante, tá? Então, essas são as 3 principais estratégias. E isso me chama muito a atenção de um periférico que é o periférico que mais me impressiona até hoje, que é o USB. O USB, ele em primeiro lugar, o conector USB, ele é feito relativamente para durar. O USB, ele é um conector retangular, que só entra de um jeito, tá? E ele, normalmente, ele é encapado com metal, então você pode plugar e desplugar dezenas e dezenas de vezes que não estraga. Então, olhe bem, já começou bem, né? A segunda coisa boa do USB é que no USB eu posso, na mesma porta, determinar se ele é byte a byte, se ele é cluster ou isotrônico. Então, eu pego na mesma porta USB que eu liguei um mouse, que é byte a byte, eu tiro e ligo um HD externo e ele passa a trabalhar com cluster, tá? Porque ele reconhece o dispositivo, reconhece que a estratégia de leitura e escrita é outra e ele tem que trabalhar diferente, né? Então o USB é um negócio que eu acho assim, muito dinâmico. Também pode ser isotrônica o USB, né? O USB tem outras vantagens. Depois eu vou falar mais sobre o USB com vocês, tá? Muito bem. Além disso, tá? Nós temos que discutir a estratégia para mim realizar a escrita e leitura dos dados
no buffer, que vocês vejam bem, vamos fazer até uns desenhinhos aqui. Aqui eu tenho a memória RAM, certo? E aqui eu tenho o bufferzinho do meu dispositivo. Então, a maneira mais antiquada e a primeira maneira com que isso foi feito, tá, era a chamada PIO, ou Programmed Input Output, tá? Ou entrada e saída de dados programada. Como é que funcionava o PIO? Funciona ainda. Se você quiser, você pode pegar o teu Windows agora, no teu computador, e achar lá um jeito de mudar, sei lá, se você tiver, né, quase ninguém mais tem, mas pode achar um jeito de mudar a forma de transferir dados do teu DVD de DMA para PIO. Você vai encontrar a opção para isso lá nas configurações do Windows. Vou colocar esse aqui que é mais grandão. Então o PIO faz o quê? Eu escrevo, por exemplo, quero transferir os dados da memória RAM para o CPU. Eu estou fazendo escrita, tá? Cadê? Onde é que está essa seta que eu acabei de usar aqui? Aqui. Então, eu quero transferir aqui da memória RAM. Aqui eu tenho o CPU. E aqui eu tenho o buffer, certo? O que vai acontecer? Tá? Como eu quero transferir, sei lá, 1 mega aqui da memória RAM para o meu buffer, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar da memória RAM uma certa quantidade de dados, vou salvar nos registradores do CPU, aí eu vou pegar os registradores do CPU e a MMU vai dizer para mim que eu devo, os endereços que eu devo salvar no buffer. Então, ele sai da memória RAM, vai para o processador vai para o buffer. Memória RAM, processador, buffer. Vocês conseguem imaginar o quanto isso deixa o computador lento? Porque, veja bem, o meu processador vai ficar ocupado enquanto eu estou transferindo dados da memória RAM para o buffer. Isso é um... Jesus, é um atraso, tá? Há muitos anos atrás, nos anos 80 já, o pessoal criou um método muito mais legalzinho, que é a maneira de eu transferir a informação. O que eu fiz aqui? Ctrl C. Meu Ctrl C hoje está teimoso. Copiar, colar. Tá. Aqui. Uma maneira muito mais engenhosa de fazer isso, que consiste no seguinte: se eu quero transferir, sei lá, 1 mega da memória RAM para o meu buffer, sei lá, do HD, tá? O que acontece? O meu MMU solicita espaço de 1 mega para esse buffer. Aí esse buffer diz: olha, você vai escrever nesta lista de quadros aqui, tá? Aí e quando ele passar essa informação, ela vai ser passada e, obviamente, salva na memória RAM. O CPU não tem memória. Quem tem memória é a memória RAM. Aí, depois disso, o MMU diz: ok, memória RAM, nessa lista de endereços aqui, você pode escrever tudo o que você pediu. E aí, minha memória RAM passa a transferir dados para o buffer direto, sem o intermédio do CPU. E isso se chama DMA, ou Direct Access Memory, ou acesso direto à memória. O contrário também existe, tá? O periférico pode pedir para o CPU: olha, quero gravar 10 MB na memória RAM. Aí ele solicita 10 megas de ponteiros de memória para memória RAM. A memória RAM diz: ó, vai ser esse quadro, e aí o buffer passa a transferir os dados direto. Então o DMA, isso aqui, eu não cheguei nem a viver na era do PIO, tá? PIO aí anos 60, anos 70, tá? E ainda é possível, se algum dia vocês precisarem, como eu disse, quando você tem a rede de sensores está ressuscitando muita tecnologia ultrapassada para poder trabalhar com hardware muito pequeno, né? Ah, eu não quero gastar sei lá quantos
amperes de energia elétrica, mantendo um DMA na placa do meu hardware, então eu vou fazer tudo por PIO, mesmo que fique mais lento. Tudo bem, tá? Dá para fazer, né? Mas num PC, num celular, numa injeção eletrônica, num carro, uma coisa assim, isso não existe mais, tá? Isso do DMA. Alguém pode dizer assim, professor, mas lá ainda nos anos 90 o PC deixou de usar DMA e passou a usar Bus Mastering. Bus Mastering é um monte de endereço a mais de DMA, que eu tinha, se eu não me engano, somente 16 endereços de DMA, e aí o pessoal do PC achou pouco, criaram uma infinidade de outros endereços e rebatizaram para Bus Mastering. Mas a técnica é essa, tá? A técnica é de DMA, tá? O nome comercial é Bus Mastering, né? Então, é que nem, por exemplo, um motor da, sei lá, Volkswagen, lá saiu um motor, aí ele é econômico, o pessoal, em vez de chamar o motor 4 cilindros, 8 válvulas, o pessoal chama Ecotec Power Tex, blá blá, tá? É um nome comercial, nome para vender, ok? Então, o DMA é uma técnica muito mais nova de eu transferir os dados. Então eu vou fazer o quê? Vamos rever o que eu falei até agora, tá? Para mim escrever ou ler em qualquer dispositivo que não seja a memória e o CPU, eu leio e escrevo nos buffers. Buffer é uma quantidade de memória que tem naquele dispositivo. O mouse tem, o teclado tem, a placa de vídeo tem, a impressora tem, o DVD-ROM tem, o HD tem, o SSD tem. O que vocês lembrar do dispositivo tem, certo? Aí, quando eu vou escrever, eu posso escolher uma estratégia. Então vamos colocar aqui estratégia de escrita. Tá? Estratégia descrita no buffer. A estratégia pode ser byte a byte, cluster em cluster, ou modo isotrônico, que é bit a bit, que é muito mais comum em equipamentos industriais do que em computadores e celulares, certo? Muito bem. Agora, como é que eu vou realizar a escrita? Métodos para realizar essa escrita. Ou PIO ou DMA. DMA, o meu CPU dá um conjunto de ponteiros na memória RAM e diz, ok, vai lá, buffer, pode escrever nessa ponteiraiada toda que eu estou falando que está liberado. Ou o contrário, dá uma porção de ponteiros no buffer e diz, ok, vai lá, memória, manda bala, pode escrever todos esses ponteiros que eu te dei aí, que está valendo, certo? Essas são as duas estratégias que você tem, sendo que PIO praticamente não existe mais. Eu não conseguiria citar para vocês um exemplo prático de PIO, tá? Vamos lá. Agora, resta um problema ainda. Tá, eu sou uma placa de rede, eu recebi aqui pacotes de rede, e como é que eu faço para avisar o resto do computador que tem dados aqui dentro? Ou como é escrevi tudo, usei a memória RAM, escrevi tudo aqui no buffer do HD. Como é que eu faço para dizer ok, pode salvar no disco? Bom, para isso eu tenho um conjunto de interrupções, tá? Que é IRQ. O que é o IRQ? É como se fosse uma espécie, vamos dizer assim, de maneira muito grosseira, eu vou falar para vocês agora, espero que vocês entendam, é como se eu tivesse uma campainha que eu toco lá, tá? Então, todo processador tem uma interrupção. Vamos pegar uma imagem do processador aqui, imagens, aqui, processador, PIN, tá? Então, aqui no processador, um desses pininhos é o pininho, não sei qual, geralmente é o pininho 0, agora eu teria que ver, essa foto está muito longe, tá?
Um desses pininhos, ou furinhos, dependendo da marca do processador, é o pininho de interrupção, de IRQ. Então, esse pininho do CPU, ele é ligado, tá, num circuito que eu inicialmente tinha 16 interrupções. Então, cada placa minha era configurada numa interrupção. Placa de rede, IRQ, vamos lá. O relógio, clock, IRQ0. O teclado, IRQ1. Aí depois vinha as livres. Aí, sei lá, placa de som, IRQ2. Placa de vídeo, IRQ3. Mouse, IRQ4. Sei lá o que mais. Webcam, IRQ5. E assim ia indo, tá? Então, o que acontecia? Quando um desses dispositivos tinha algo salvo no buffer, ele dava um sinal para o circuito de IRQ. Vamos até fazer um desenho. Como eu disse, eu estou usando o PowerPoint como quadro, tá? Então, aqui eu tenho o CPU, tá? Então, aqui eu vou ter um circuito de IRQ que ia do 0 ao 8. Eu tinha um outro, botando à direita, copiar, Ctrl V, colar. Eu tinha um outro que ia do 0 ao 7, e esse ia do 8 ao 16. E aí eu tinha um aqui, que uma interrupção que era da outra, tá? Isso no PC, né? Então eu tinha aqui um pininho que ia daqui a aqui, e tinha um pininho desse, inferno, e tinha um pininho que sai do CPU e vem na IRQ, tá? E aí eu tenho cada um dos meus periféricos ligado numa perninha disso aqui. Então, quando lá, sei lá, a placa de rede, vamos colocar aqui a placa de rede. Placa de rede, tá? Placa de rede. Tem algo escrito aqui, o que a placa de rede faz? Ela manda um sinal para um desses dois circuitos aqui, tá? E quando picou aqui, ó, deu um choquinho, diz, opa, quem que deu um choquinho? Ah, quem deu um choquinho aqui foi a IRQ4. Então, daí ele escreve, atenção, interrupção de IRQ4, tá? Então, o que vai acontecer é que ele, como ele interrompeu o CPU vai parar o que está fazendo, vai tirar o processo de dentro dele, vai colocar lá como processo pronto, lá na memória RAM, vai ver qual o processo que está esperando, ou qual o processo que é o processo que responde pela interrupção 4, vai colocar aqui, e esse processo vai tratar o que aconteceu, certo? Então, chegou coisa na placa de rede, então manda para cá que eu vou jogar ali no Firefox, ou manda para cá que eu vou colocar aqui no Steam, ou sei lá o que, né? Tá? Então, as interrupções são as maneiras de eu informar o processador que uma coisa tem lá ou não. Agora me permitam falar do meu periférico, lá da minha porta favorita de novo, tá? Deixa eu falar um pouquinho da USB. A USB criou um negócio seguinte, porque todo dispositivo que você comprava, você tinha que configurar qual era o DMA, qual era a IRQ que ele ia trabalhar, tá? Depois teve o plug and play, que você plugava, ele olhava qual era o DMA, olhava qual era a IRQ e já sem você fazer nada configurava na placa, ó, tem o IRQ3 sobrando, tem o DMA 11 sobrando, você vai ser DMA 11 e IRQ3, se bem que o DMA tem que ser par e IRQ ímpar, mas tudo bem, vocês entenderam um exemplo, tá? Aí acontecia o quê? Muitas vezes a pessoa tinha dificuldade de instalar, dificuldade de configurar, dificuldade de fazer as coisas. A USB fez o quê? Ela criou um submenu com centenas, eu não sei dizer quanto, eu acho que são 64 bits de possíveis endereços únicos do mundo. Você tem que comprar, se eu não me engano, são $8.000 para mim comprar um endereço IRQ, um endereço USB. Você compra lá na USB Foundation, tá? O símbolo do USB, que é
tridentezinho, que um é quadradinho, um é não sei o que lá e tal, um triângulozinho e tal, também você paga o mesmo valor. E aí quando você liga o negócio USB, tá? Ele vai dar aquele número que é único. Então o pendrive Kingston de 8 GB tem um número que é só dele. Só os pendrives Kingstons de 8 GB tem aquele número. E aí com base naquele número, que você manda o número, manda também uma string com o nome do dispositivo, a configuração será feita de maneira única. Então quando aquele pendrive se comunicar, ele vai dizer, eu estou me comunicando pela IRQ tal, e além disso ele vai dizer, e eu sou USB com o número de série tal. Então aí acabou esse negócio de conflito, de coisa arada e tal, né? Então a USB é incrível, né? Mas não é só do USB que eu quero falar para vocês nesse momento final, tá? Eu também quero falar para vocês de que essa ideia da IRQ, ela pode ser uma maldição no andar da carruagem atual da informática. Como assim, professor Wagner? É que é o seguinte, hoje em dia, vou fazer até um novo slide aqui. O que acontece é assim, ó, página inicial, novo slide. O que acontece hoje em dia é que eu vou fazer assim, ó, eu vou instalar um servidor, cadê o meu página inicial, formas aqui. Eu vou instalar um servidor lá, tá? Se eu instalar o servidor e instalar já direto em cima do servidor, eu instalar o sistema operacional, e o aplicativo direto em cima do servidor, eu tenho aquilo que no jargão das redes de computador o pessoal chama de bare metal. Quer dizer que eu instalei em cima do metal. Sabe o que é assim? Sempre que eu vou escrever em inglês eu fico meio com medo de escrever bobagem, porque meu inglês é horrível. Bare metal. Bare metal serve. Eu escrevi certinho. Olha que desenho legal aqui, ó. Então eu instalo, se eu instalar direto no hardware, eu tenho a instalação que o pessoal chama de bare metal, tá? Mas o bare metal ele é cada vez menos comum. Por quê? Porque se eu tiver que trocar de servidor, eu tenho que instalar o sistema operacional de novo. Então eu tenho aqui o Windows Server. Agora eu vou trocar o hardware, vou colocar um hardware novo. Eu tenho que pegar esse hardware novo, instalar o Windows Server de novo. Aí eu tenho que pegar os aplicativos que estão nesse Windows Server, instalar sobre esse Windows aqui, para depois transferir banco de dados, transferir isso, transferir aquilo. Cara, isso é um problema. Então o pessoal está fazendo o que hoje em dia? Sobre o bare metal, o pessoal instala um sistema operacional diferente. O pessoal instala um virtualizador. Sobre o virtualizador, que pode ser o VMware SXI, que pode ser o virtualizador da Oracle, tá? Eu instalo várias máquinas virtuais. Instalei uma, vamos copiar, botão da direita, copiar, Ctrl+V, Ctrl+V, tá? Eu instalo várias máquinas virtuais, tá? Então, dependendo, por exemplo, você compra lá um server da Oracle próprio, que isso aqui o pessoal chama de server farm, tá? O pessoal chama isso aqui de server farm, tá? Então, o pessoal instala um server farm, você pode pegar um server farm que você chegou lá num hardware e que naquele hardware você tinha lá 60, 70 máquinas virtuais naquele hardware. Professor, mas não fica uma carroça? Fica uma carroça esse VMware que nós temos aqui, tá? Esse VMware aqui não é um server farm. Esse VMware aqui é o VMware Workstation Player. Isso aqui é para estudante, tá? Então acontece o quê? Isso aqui é assim, é o hardware, depois o sistema operacional, depois o aplicativo, depois a máquina virtual sobre o aplicativo, tá? Aqui não, nós estamos falando
de que o sistema operacional principal já é o virtualizador, o VMware ESXi. A perda de desempenho aqui é inferior a 4%. E qual que é a vantagem? A vantagem é o seguinte, meu amigo. Se eu quero mudar o meu hardware, eu compro um hardware novo. Será que eu vou conseguir colar? Isso. Agora funcionou o Ctrl C. Compro um hardware novo. Pego, instalo o virtualizador no hardware novo. Ctrl C, Ctrl V. Instalo aqui o virtualizador. E aí eu digo, copie esse servidor aqui. E ele vai copiar sem desligar. O teu cliente vai estar lá emitindo nota, emitindo romaneio, tirando relatório, fazendo compra no site e tudo. E você está aqui, ó, pim, 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 trocando dados. A hora que esse servidor aqui for copiado para cá, tá? Foi copiado para cá, ele diz, ok, pode desligar lá no original que já está sincronizado. Isso aqui, pim, desliga. Então, você trocar o hardware de um servidor virou tão simples quanto, de repente, copiar uma música do pendrive para o outro. Tá? Então, o server farm é o futuro. Não vai mais existir servidor bare metal, a não ser, é claro, salão de beleza da tua tia, ou o cara abriu uma pequena padaria, daí não comprou lá um computadorzinho que deixa lá no cantinho do escritório dele, né? Pequenos negócios ainda é bare metal. Mas passou um pouquinho de pequeno negócio, é server farm. Professor, tá muito interessante, gostei de tudo isso, mas por que você está falando sobre isso numa aula de entrada e saída? Porque aqui na ideia em máquinas virtuais. Porque aqui na ideia do server farm, a IRQ, da maneira que eu expliquei nesse slide aqui, ela é um problema. Vejam vocês, se eu clicar, estou usando essa máquina virtual aqui, se eu clicar com o botão do mouse, ele não vai interromper essa máquina virtual. Ele vai interromper, vamos supor que aqui tenha 60 máquinas, ele vai interromper as 60 máquinas. Se alguém mandar um pacote de rede para esse servidor aqui virtual, ele não vai interromper o CPU do servidor virtual, ele vai interromper o CPU do server farm. Então ele vai interromper o processo de 60 computadores que estão aqui. Então você consegue imaginar que transforma um server farm numa carroça. Entende? Isso é um ponto frágil da ideia do server farm. Por isso que hoje você tem a opção de entrar na BIOS e ligar ou desligar a virtualização, o suporte para a virtualização. O que é o suporte para a virtualização? Se o suporte de virtualização estiver desligado, tá? Ele vai trabalhar exatamente assim. A placa dá uma interrupção, a interrupção manda para o circuito DRQ, o circuito DRQ para o CPU. Pam. Certo? Agora, se o suporte estiver ligado, quando se faz uma interrupção, aquela interrupção é salva num buffer, num vetor na memória. Você tem lá um vetor onde se salva. Atenção, a máquina 3 teve interrupção da IRQ4. Atenção, a máquina 9 teve interrupção da IRQ11. Atenção, a máquina 2 teve interrupção da IRQ16. De tempos em tempos, o supervisor de máquina virtual, por exemplo, o VMware, vai ler aquele vetor e vai distribuir as interrupções para todas as máquinas virtuais. Então, sei lá, 5 vezes por segundo, ele lê o vetor e distribui a interrupção para todo mundo, cada um a sua, cada um a sua, cada um a sua. Tá? Isso evita que eu tenha esse problema de parada no server farm. Então, em máquinas virtuais, tá? Aquele suporte e virtualização tem que estar ligado. Tá? Porque senão as IRQ se tornam um problema. Pois bem, o que é que eu quero que vocês façam desse segundo vídeo como atividade? Eu quero que vocês façam um pequeno resumo, não maior que uma página. No máximo uma página. Tá?
Então vocês terão hoje duas atividades. A primeira é simular, fazer de contas que vocês são um MMU e fazer lá ao contrário, né, o MMU, o sentido inverso do MMU, colocar lá a página e o offset das 3 primeiras letras do seu nome. E a segunda atividade é fazer um pequeno resumo desse vídeo. Se passar de uma página, tudo bem, não tem problema, mas assim, não gostaria que fosse muito maior que uma página, tá? Então, é isso aí, um abração, tá? Essa semana ainda eu coloco o último vídeo, que é o vídeo de gerenciamento de HD, mas aquele vídeo lá vai ser só presença, tá? O HD é um assunto que vocês conhecem bem, que é muito próximo do dia a dia, talvez seja a coisa que vocês mais manipulam ou trabalham no sistema operacional, seja o sistema de arquivos e o HD. Então eu acho que aquilo vocês vão aprender com muita facilidade. É quase que o contrário lá de gerenciamento de processo e tal, lá no começo, que era um negócio muito distante da realidade de vocês, tá? Então, até mais. Tchau, tchau.